Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de convidar você a fazer comigo uma reflexão baseada no livro de João, capítulo 2, do versículo 23 ao 25, que nos diz assim: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui nós estamos vendo uma das fases da vida de Jesus, em que ele nos traz uma grande lição de vida, de como viver a vida sem sermos atingidos pelo mal das outras pessoas. Jesus, a essa altura, já era um homem bastante conhecido, e os seus sinais faziam com que muitas pessoas o procurassem, estivessem com ele. Porém, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Termos maturidade para entender o mundo que nós vivemos. Entender o mundo que nós vivemos não é nos conformarmos com ele, mas sim conhecer a condição da natureza humana. Como as pessoas são, como elas agem, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não procuram seguir a vontade de Deus. E quando eu digo temer a Deus, não significa necessariamente estar dentro da igreja, porque existem muitas pessoas na igreja que não temem a Deus, assim como havia pessoas que seguiam Jesus e não temiam também ao Senhor. Judas é um próprio exemplo disso. Mas o próprio Senhor Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Então aqui Jesus está nos ensinando a ter prudência com as pessoas. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa, simpatiza com aquela pessoa e se abre completamente a nossa vida com aquela pessoa. E diante disso a gente às vezes encontra uma pessoa que não é uma pessoa confiável. E é uma pessoa que vem usar da confiança que nós depositamos nela quanto a nós mesmos. Então é necessário que nós venhamos tratar bem todas as pessoas, mas procurar conhecer bem cada pessoa antes de nos abrir, antes de dar passos mais importantes. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É muito importante que nós venhamos saber o que é a natureza humana. A natureza humana é a parte do ser humano que o leva ao pecado, que o leva a agir contra a vontade de Deus, que leva a pessoa a engrandecer a si mesmo, a servir o seu próprio ego. A natureza humana, ela é enganosa, nós devemos tomar muito cuidado, ela se fia muito na aparência, ela se fia muito nos valores, nos rótulos, não no conteúdo. A natureza humana, ela é contaminada pelo pecado e ela não aceita a vontade de Deus. Então, todo aquele que quer ser um servo ou uma serva de Deus tem que olhar para dentro de si mesmo e se encontrar ali a natureza humana que normalmente todos nós temos. Nós temos que matá-la, nós temos que eliminá-la, porque não há como servir a Deus servindo a natureza humana que o pecado coloca em nós, através da direção que o inimigo nos dá no mundo que nós vivemos. Nós devemos termos a maturidade de sabermos discernir o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, qual é a vontade de Deus e qual não é. E assim tomarmos decisões direcionadas conforme a palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo de Deus, para que não venhamos cedermos à natureza humana. A natureza humana é ela que destrói o ser humano. Certa vez o Senhor Jesus disse a seus discípulos que ele iria para Jerusalém, seria preso, crucificado, morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então Pedro disse: não permita que isso aconteça, Senhor. E Jesus disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus, mas as dos homens. Essa é a natureza humana. É colocar as coisas dos homens acima da vontade de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, o objetivo dessa mensagem hoje, dessa reflexão, é convidar você a se avaliar,
a vigiar mais, tomar muito cuidado nas pessoas em quem você vem confiar as coisas e não confie na sua natureza humana. Peça a Deus para te transformar e lute para isso, em tudo aquilo que precisa ser transformado. Se você pedir a Deus para te mostrar, o Espírito Santo de Deus mostrará os seus erros. E não existe nada nessa vida que nós não possamos vencer. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach.